Auê. Estão fazendo um auê mesmo. Tem uma bagunça, uma confusão, uma discussão danada acontecendo na internet por causa da música do Marco Teles. Cara, que bagunça. Eu queria convidar você primeiro a se inscrever nesse canal, a curtir esse vídeo já. Não sei se você vai gostar ou não, mas curte o vídeo já para não se arrepender depois. E também compartilha aí com teus contatos, amigos, gente que você acha que tem uma opinião sobre isso para a gente poder debater aqui também. Dá uma olhada no trecho que está causando confusão. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou, e todo mundo riu, ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Agora que a fé ganhou e a Maria sambou, sua saia balançou e alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Auê, a dança da ciranda da fé. Isso tá virando meme na internet. Dá uma olhada aí quando o macumbeiro se converte. Olha só quando o espírita candomblé se converte. Quando um cara da Umbanda se converte. E aí estão colocando esse trecho. Eu vou falar aqui o que eu penso. Sinceramente. É uma clara alusão a personagens, entidades de cultos afro-ameríndios. O Zé entrou seria participação no terreiro da entidade Zé Pilintra. Claramente é isso. A Maria Sambô é a entidade de Maria Padilha. Entra sambando, seduzindo, como a Pombagira faz, né? A deusa lá da mulher, do amor, da sedução, do sexo. E também não podemos esquecer de outra entidade que também lembra, né? Pelo samba aí, a Maria Mulambo. É outra Pombagira poderosa e conhecida. Vejam, irmãos, a astúcia do diabo para entrar nas igrejas com falsas adorações é incrível. Auê é um chamamento, uma interjeição, né? Lembra muito a axé e a dança da ciranda da fé. A ciranda é uma dança de roda criada lá em Pernambuco, mais precisamente na ilha de Itamaracá, onde as pessoas se acolhem de mãos dadas enquanto giram ao ritmo da música nordestina. Estamos acolhendo entidades da Umbanda nas músicas evangélicas. Olha só que absurdo! Marco Teles, a culpa é sua, claramente sua, totalmente sua, exclusivamente sua. Quem te deu autoridade para usar cultura brasileira como ferramenta de louvor a Deus? Quem te deu? Como você ousa citar no seu álbum Grande Banquete Morte e Vida Severina? Como ousa colocar Capitães de Areia e outras obras da literatura do sertão como letra das suas músicas? Como é que você tem coragem de fazer isso? Quem te deu licença para pensar, para compor através da riquíssima cultura nordestina e gerar um ódio de adoração a Jesus que você fez no Grande Banquete? Toda essa balbúrdia, esse auê, Marco Teles, é culpa sua, completamente sua. Você ousou em acreditar que o brasileiro entenderia poesia? Como é que você pôde fazer isso? Se o brasileiro tem 83 pontos de QI em média, é menos que um chimpanzé que pode chegar a 90. Você achou mesmo que esse povo evangélico abjeto, paulista, que só pensa no que o pastor autoriza a pensar, fosse entender a mistura de arte e evangelho que você fez? Esse povo não entende o evangelho, vai entender a arte, meu irmão. É tudo culpa sua, Marco Teles. Pare com isso imediatamente. Você está proibido, porque nós somos crentes evangélicos e idiotados. É isso mesmo, absolutamente idiotados. Afinal, sempre foi pecado aprender sobre folclore brasileiro, sobre cultura brasileira. Folclore é coisa do diabo. Literatura de cordel, coisa do diabo. Assistir filme de vampiro, lobisomem, sereia, tudo bem. Mas folclore é coisa do diabo. Literatura de cordel é coisa do diabo. Ler Stephen King, tudo bem, mas Ariano Suassuna não pode. Boitatá, Iara, Curupira, tudo coisa do demônio. Mas vibrar quando um deus nórdico que manuseia raios e trovões e só tem esse poder por causa de crianças e mulheres virgens sacrificadas a ele, vibrar com Thor pode. Vibrar com Thor pode. Mas usar cultura brasileira, não pode. Cultura brasileira é do diabo. Cultura americana, europeia, iugoslava, da Nova Zelândia, tá tudo bem. Faz parte de cultura musical. Mas cultura brasileira é do demônio, não pode entrar na igreja. Não pode usar isso para louvar a Deus. Não pode. Se arrependa, Marco Teles. Se arrependa. E eu te conjuro, a partir de agora, farás apenas versões de Hillsong em português. E quando for compor suas músicas,
Pense se elas ficarão bem ouvidas em igrejas tipo Lagoinha, porque aí pode. E outra coisa, vai compor música estilo Hilson, que se repete, e com linguagem paulista. Nada de usar sotaque típico, porque remete a práticas pagãs. Então não pode. Você não pode usar Zé na sua música. Se fosse Enzo, tudo bem. Então o Enzo entrou, todo mundo viu, todo mundo riu, tá tudo certo. Maria também não pode usar na sua música, porque os crentes não sabem a diferença de uma Maria para outra. Eles não conseguem sacar. Então a gente não sabe se tá falando de Maria, mãe de Jesus, da Maria, a outra Maria, da Maria, a Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus, mas pro crente não. A gente não sabe a diferença, se é Maria Mulambo, se não sabe. A gente não sabe. Agora uma Maria que samba ainda não pode. Se fosse Virgínia, pode. Vitória, pode. Mas Maria, Zé, não pode. A palavra de Deus diz que Miriam dançou. Maria não. O quê? Miriam e Maria é o mesmo nome, só que Miriam é em hebraico e Maria é no grego, por latim? Ah, não sabia não. Mas finge que a gente não sabe também. Viu, seu Marco Teles? Nunca mais se esqueça disso. Nunca mais. Arrependa-se, se converte. Pessoal, o que o worship fez a cabeça de vocês, hein? O que aconteceu? Será que a gente não sabe mais pensar? Será que a gente não consegue entender uma poesia e pesquisar sobre aquilo que nos deu dúvida e compreender para além dos nossos preconceitos? Porque é disso que a gente está falando, a gente está falando de preconceito. Se vocês se escandalizaram com Aue, a fé ganhou. O que é que vocês não vão se escandalizar quando ouvir o álbum todo? Eu vou deixar o álbum Grande Banquete aqui nos links de comentários aqui embaixo. A letra de Aue é um manifesto rasgado da graça e amor e perdão de Deus sobre todo pecador, principalmente os improváveis, principalmente os que não são bonitinhos, os que não são arrumadinhos, os que não são europeuzinhos, principalmente para a pessoa que não vive mais dentro do ideal, principalmente para os divorciados, para as prostitutas, para os maconheiros, para os moradores de rua, principalmente para a gente que já se prostituiu, que já esteve na cadeia, pessoa dos bordéis, das bocas de fumo, as Marias gasolinas, as Marias chuteiras, o Zés ninguém. É um convite do evangelho a tocar toda pessoa, principalmente aquela que a gente não quer ver sentada do nosso lado na igreja. É um recado de Deus nos avisando que o céu vai ter muita gente que te incomoda. Quando você anda na rua se desviando de gente que Deus chama de filho. Estes são os pequeninos que Jesus se remete quando diz: tive fome, tive sede, estive nu, tive frio e vocês me ignoraram. Ele vai falar isso em Mateus 25. Como é que uma música que diz: você quer me levantar, diz que aqui é meu lugar, com minhas roupas, minhas falhas, minhas birras, é gente inadequada que Deus chamou para salvação também. Isso é teologia da graça nua e crua. Com a folha eu aprendi como se deve cair. Escreve um homem que cresce perto de lugares onde a seca acontece e as árvores ficam peladinhas. O Zé entra, é o sujeito comum, deslocado, trôpego, talvez bêbado, e ele vira espetáculo porque todo mundo aponta para ele e diz: esse cara não devia estar aqui. Olha como ele é estranho. A Maria que samba e entra, ela tem corpo, ela tem cor, ela tem movimento, ela tem alegria. É tudo aquilo que a religião controladora detesta. Alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. O céu se abriu para o Zé. Porque a festa no céu toda vez que um pecador se arrepende. Será que vocês não entenderam a letra da música? Meu Deus do céu, que povo abjeto. Aqui a letra escancara, o problema nunca foi o céu, sempre foi a plateia. A fé venceu o medo, a vergonha e o politicamente moral. E no céu a festa quando o pecador se arrepende e não quando alguém se comporta. O Aue na teologia não significa nada, mas na poesia significa tudo. É uma festa. Jesus convida para uma festa. E se você soubesse como é uma festa judaica, aonde há pão, vinho e muita dança, você pararia de questionar. Solta a tua criança até explodir em glória. Não é infantilização da fé, isso é desarma. Você está na casa do teu pai, se desarma, para de se proteger, para de fingir você ser quem não é. Se você quer dançar, dança. É uma defesa estética e poética da graça que constrange o pessoal da Faria Lima, os certinhos, bonitinhos, com a camisa pra dentro. É um tapa na cara de moralismo travestido de santidade. Usos e costumes é pecado, irmão, é legalismo.
E a crítica dessa música, porque você não entendeu um Zé e uma Maria, também é legalismo e também é pecado. Quem entende essa música fica tranquilo, aliviado. Quem não entende se ofende, porque se sente o dono da porta da igreja, que só entra quem eu acho quem deve entrar. A gente vive dizendo que Deus amou o mundo, e aí a gente quer sair pra rua e dizer para as prostitutas e bêbados e mendigos que Deus os amou, mas a gente quer que para eles irem na nossa igreja eles troquem de roupa primeiro. Para ele entrar na igreja, sentar do lado da tua mulher, da tua filha, troca de roupa primeiro, toma um banho. A gente não quer que as pessoas venham como elas estão, a gente quer que a pessoa seja transformada antes dela vir à fonte da transformação. Como é isso? Funciona para você? Sepulcro caiado, é isso que funciona para você? Ritmo não é religião, pode ser frevo em adoração a Deus, pode ser samba em adoração a Deus. Aue não é uma entidade, é uma celebração. E o incômodo aqui não é teologia, não é Bíblia, o incômodo aqui é cultura. É porque você está acostumado a ver as coisas do modo que te agrada, do jeito que você se acostumou. Eu espero que você nunca vá assistir um culto na África. Eu espero que você nunca vá assistir um culto em culturas que te escandalizam. Se você não consegue entender uma música em cujo centro é a graça que antecede o ajuste moral, é o céu que se abre apesar do julgamento humano, é você pertencer antes de aprender a se comportar. Se você não entende isso, eu não posso fazer nada por você. Essa música mistura teologias africanas, não mistura nada. É só o evangelho mal educado dando na tua cara. Infelizmente, eu preciso te dizer que é esse tipo de evangelho que Jesus pregava e deixava os fariseus irritados. Aue, dança na ciranda da fé, que te abriu as portas. Aue, solta a tua criança até explodir em glória. É Aue, não é axé. Marco Teles, culpado. Não se atreva a confiar na cultura do povo de Deus novamente. Não se atreva a imitar Jesus criando parábolas. Não se atreva a entregar a proximidade da palavra ao dia a dia do povo nordestino. Não se atreva. Te amo, irmão. O grande banquete me edificou de uma maneira que eu não experimentava há muito tempo. Te cuido. Até mais. Vamos falar.